Bom, pessoal, sejam bem-vindos. E na aula de hoje eu trouxe uma questão para vocês, que é uma questão de óptica geométrica, tá? Eu selecionei do livro de Sarajevo, questão 739. É uma questão ótima para entender a associação de lentes, tá? Então, o que essa questão fala? Um tubo metálico curto é fechado em um dos extremos por uma lente plano-convexa e no outro extremo por uma lâmina plana, paralela e fina. O sistema foi submerso em um líquido com índice de refração N1. Determinar a distância focal do sistema se o raio de curvatura da superfície da lente é igual a R e ela foi feita de um material com índice de refração N2. Então, pessoal, do que foi exposto no enunciado, a gente tem duas situações possíveis. Elas vão ser as seguintes. A gente vai ter essa associação aqui, em que, por exemplo, do lado esquerdo nós temos uma lente plana, certo? Nas duas extremidades. E do lado direito a gente tem uma lente plano-convexa, tá certo? Em que a parte interna é plana e a parte externa é convexa. E a outra situação, pessoal, é essa aqui. E de um lado a gente tem a lente plana, nos dois extremos, e do outro lado a gente tem uma lente plano-convexa também, só que a parte convexa dela está voltada para dentro do tubo, certo? Então, o que diferencia as duas aqui é para qual lado que a parte convexa vai estar voltada. Então, pessoal, o nosso próximo passo é usar a equação dos fabricantes de lentes, que é essa equação aí que a gente conhece, ou seja, a vergência é 1 sobre o foco, que é igual a n da lente sobre o n do meio menos 1, e tudo isso multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E para utilizar essa equação, pessoal, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Que são as convenções de sinais, tá certo? Quando é que o raio vai ser positivo, quando é que o raio vai ser negativo. Esses dois raios aqui, eles dizem respeito às superfícies externas da lente. Então a convenção é a seguinte, pessoal. O R vai ser maior do que zero quando a superfície externa dela for convexa, tá? E o R vai ser menor do que zero, ou seja, ele vai ser negativo quando a superfície externa dela for côncava. Então vamos lá para o nosso exemplo. Para o primeiro caso, pessoal, a gente tem que a vergência desse sistema aqui, ela é a soma das vergências das lentes, tá? Então a gente tem uma lente aqui em amarelo, a outra que seria a parte interior do tubo, que seria preenchida com ar, e a terceira parte é essa outra lente aqui, plano convexa. Então a vergência total do sistema é a soma das vergências individuais. Dessa forma, então, pessoal, vamos fazer aqui o cálculo para essa primeira lente aqui, essa amarelinha aqui, tá certo? Então o que acontece? A gente está observando essa lente aqui. O n da lente é N2, o n do meio é N1, ou seja, N2 sobre N1 menos 1. E os raios aqui das superfícies externas dela são infinitos, porque a lente é plana. Então a vergência dessa primeira lente é zero. Vamos agora para a segunda lente, pessoal, que seria aqui o nosso tubo, certo? Essa parte central aqui, tá? Então o que acontece? A vergência dele vai ser o n da lente, que aqui é preenchido com ar, é 1, sobre o n do meio, que é N1, certo? Esse líquido aqui fora, externo. E os raios são infinitos também, pessoal, porque ambas as partes aqui estão planas, certo? Então, essa vergência também vai ser zero. E vamos agora, pessoal, para o cálculo da terceira vergência, que vai ser essa lente aqui, amarela, que está do lado direito. Então, o n da lente é N2, vai ficar N2 sobre N1, menos 1, que multiplica. Olha o primeiro raio aqui, pessoal. Dá uma olhada. Olha só, aqui o raio é infinito. E aqui, essa superfície externa, ela é convexa, então o raio é positivo. Então vai ficar 1 sobre infinito mais 1 sobre R. E a vergência é essa aqui que a gente calculou. Tá ok, pessoal? Então, a distância focal do nosso sistema é 1 sobre a vergência resultante. Ou seja, a gente soma as vergências ali e vamos encontrar que o foco vai ser
N1 vezes R sobre N2 menos N1. Agora nós vamos para o segundo caso, pessoal. Usando o raciocínio análogo, aqui temos uma associação de lentes e a vergência resultante é a soma das vergências. Para a primeira lente aqui, ó, a gente tem que a vergência dela vai ser N2 sobre N1 menos 1, que multiplica 1 sobre infinito mais 1 sobre infinito, porque a lente é plana, os dois raios das duas superfícies são infinito, então essa vergência é zero. Da mesma forma, a gente faz para a segunda lente, que seria essa porção aqui, pessoal, central, tá ok? E aqui o índice de refração é 1, tá? Porque seria o tubo, o meio do tubo, que é preenchido com ar. Só que aqui tem um detalhe. Essa superfície aqui, ela tem raio infinito, e essa superfície aqui, externa, ou seja, é como se a gente tivesse a seguinte situação. A gente tem a nossa lente aqui, e a superfície externa dela é côncava. Côncava. Então, o raio vai ser negativo. Então, a nossa expressão, pessoal, vai ficar nessa parte aqui, 1 sobre infinito mais 1 sobre menos R, porque a superfície externa daquela nossa lente ali, representada pelo tubo, é côncava. E a terceira vergência, pessoal, é a vergência daquela lente externa ali. Ou seja, vai ser a vergência dessa lente aqui, certo? Então, a gente tem essa situação aqui, ó. A superfície externa aqui é convexa e a superfície externa aqui é plana. Então, aqui vai ser 1 sobre R e aqui vai ser 1 sobre infinito. E a gente encontra que a vergência é essa daqui. E aí, pessoal, para esse segundo caso, o resultado do nosso foco, que vai ser o inverso da vergência resultante, ou seja, a gente soma as vergências e faz 1 sobre ela, vai ser N1 vezes R sobre N2 menos N1. Tá aí então a questão do Saraiva resolvida. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Estou aberto a sugestões e até a nossa próxima videoaula.